Olá, amadas, sintam-se abraçadas e vocês sabem, né, a gente está vendo durante os programas do Encontro da Mulher, parábolas de Jesus. Então, senta que lá vem história. E a história para esse mês de julho diz assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. Por quê? Porque rasgará a nova e o remendo novo não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo, ele romperá os odres. Rompendo-se os odres, o vinho é derramado e ambos se perdem. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa história está em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Eu li da tradução do Almeida, Revista e Atualizada. Antes da gente entrar propriamente na história, né, dessa parábola, a gente vai ver em que contexto ela se encontra. Em que situação Jesus estava, para quem ele falou e por quê. Então ele fala essa pequena história para os discípulos de João. Aqui é o João Batista, aquele que veio um pouco antes de Jesus, preparando os corações das pessoas ao arrependimento. Ele dizia muitas vezes, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E que depois dele viria alguém maior que ele. Se você quer saber um pouco mais sobre o testemunho de João Batista acerca de Jesus, você pode abrir lá em João 3, 22 e seguintes. Lá você pode ler uma outra hora, né, sobre isso. Então, Jesus fala para os discípulos de João Batista essa pequena parábola. Mas por que para eles? Porque eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam: escuta, Jesus, por que os seus discípulos não jejuam como nós, os discípulos de João e os fariseus? E o que Jesus responde para eles? Jesus fala de algo bem conhecido deles e que João Batista também falava sobre isso. Ele fala de algo que eles conhecem, que é o casamento do noivo. E Mateus 9,15 diz assim, a resposta de Jesus: podem os convidados de um casamento estarem tristes se o noivo está presente? Dias virão que o noivo será tirado, daí sim jejuarão. Não sei se eles entenderam o que Jesus quis dizer, né? Jesus queria dizer: agora a festa, eu estou com eles, eu sou o noivo, né? Então, quando eu não estarei mais com eles, então eles vão jejuar. E o casamento, para o judeu, era algo muito festivo. Era alegria, era comida, muita bebida. E duravam não só algumas horas, como nós estamos acostumados. Duravam às vezes mais de 5 dias. Então, como que alguém podia estar triste se fosse convidado para um casamento? Não ia dizer: estou de jejum, né? Ou estou de luto, como fala um texto bíblico. Então, não sei se eles entenderam essa parte ali. E um pouco antes de acontecer isso, Jesus passa por um senhor que é cobrador de impostos. Eles eram chamados de publicanos. E diz que é Mateus. Lá em Lucas diz que é Levi, mas é a mesma pessoa. Então Mateus era um cobrador de impostos. Jesus passa por ele e convida para o seguir. O que Mateus faz? Ele larga tudo e vai atrás de Jesus. É como se Mateus estivesse esperando algo novo para a sua vida. E ele fica tão contente que lá em Lucas 5, 29, diz que ele fez um banquete na sua casa. Ele convidou algumas pessoas para ir lá. Ele convidou quem? Ele convidou Jesus, os discípulos, estavam também os seus colegas, os publicanos, e também diz pecadores. Mas quem são esses pecadores?
são as pessoas consideradas indignas, marginalizadas, aquelas que ninguém conversava, aquelas que não valiam nada, principalmente para os fariseus, né? Que eles tinham a lei de não se aproximar de tais pessoas. Mas ali nesse banquete também os fariseus foram dar uma espiadinha, né? Para ver o que estava acontecendo. Então, falando um pouquinho sobre os fariseus, quem eram os fariseus? Eles faziam parte de uma das classes dos religiosos, da religião da época. Existiam 3 classes desses religiosos. Os fariseus, então, digamos, eram considerados os mais corretos. Mas Jesus chamou eles muitas vezes de hipócritas. Eles eram uma coisa por dentro e outra coisa por fora. Talvez você já ouviu falar, aquela pessoa lá parece um fariseu, né? Ele é falso, não dá para confiar. E a outra classe eram os saduceus, que eles não criam na ressurreição, e os outros eram os zelotes. Eles eram então os chamados revolucionários. Então os fariseus aqui que a gente está falando, que estavam ali observando, eles fizeram uma pergunta não para Jesus, mas para os discípulos de Jesus, ali naquela festinha do Mateus. Então me diz, por que o mestre de vocês não come, porque ele come com publicanos e pecadores? Porque ali estavam, né? Toda essa classe de pessoas que os judeus consideravam indignos. Jesus escuta e diz então a resposta para eles. Já podemos ver isso no capítulo 9 de Mateus, verso 12. Olha, quem precisa de médico não são as pessoas sadias, são os doentes. E daí Jesus continua, pois vão aprender o que isso significa. 2 pontos. Abre aspas, desejo misericórdia e não sacrifícios. Fecha aspas, pois vim chamar pecadores e não justos. Então aqui nesse entre aspas, desejo misericórdia e não sacrifícios, Jesus faz uma referência à escritura do livro de Oséias 6:6. E eu quero ler porque Jesus fala só uma parte desse versículo. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então Jesus, vão aprender o que isso significa, né? Que é desejo misericórdia que Deus quer e não um sacrifício. E tudo que Jesus fazia gerava um questionamento entre eles, né? Por que não jejuam? Em outra situação, por que não lavam as mãos antes de comer? E por que come, né, com publicanos e pecadores? Então, os religiosos daquela época, eles estavam sendo confrontados com o novo de Deus, que era o próprio Jesus. O novo confrontando o velho, né? As tradições, as leis, os costumes. E a gente sabe que eles criaram muitas leis, mais de 600 leis para tentar cumprir os mandamentos de Deus. E isso às vezes era muito sofrido. E às vezes os próprios fariseus, né, eles cobravam das pessoas que eles tinham que cumprir as leis, mas eles mesmos às vezes nem conseguiam fazer. Então o que Deus queria era realmente um coração voltado para Ele, né, e não um sacrifício. O fazer por fazer, né? Aquele peso, fazer porque é lei, mas sim o ser de coração, né? Porque Deus é Senhor de tudo. Então eles se tornaram esses odres velhos que fala aqui a nossa história. Então entrando agora dentro da história, o que é um odre? Muitos pensam que é uma vasilha de barro, um jarro, algo semelhante, mas não. Na nova versão internacional diz que é uma vasilha de couro. E é um recipiente então feito de couro de animal, né? Muito provável de uma cabra, ou usado então meia cabra.
E depois que o animal era morto, tudo era retirado, era limpo, né? E os locais que foram abertos eram fechados com a própria pele ou do couro do animal. E isso era hermeticamente fechado. E o pescoço da cabra, então, se tornava o gargalo dessa vasilha, por onde eles colocavam o líquido. Mas isso era tudo muito bem fechado. E a temperatura que o líquido era conservado ali era muito agradável, porque as temperaturas do deserto eram muito elevadas, né? A gente sabe disso. Então, colocava-se nessas vasilhas de couro água, o vinho e às vezes também o leite da própria cabra. Então, couro novo, ele é muito maleável, ele é flexível quando o vinho novo entra. Ele é bem próprio para receber o vinho novo, porque o vinho novo ainda vai passar por um processo de fermentação, né? Ele vai se expandir, ele vai ter um processo químico ali, ele vai se tornar ativo e vai ocupar todos os espaços dessa vasilha. Essa vasilha não era algo assim quadradinha, retangular, certinha. Não, era bem irregular, né? Ela tinha vários cantinhos. E então o vinho penetrava em todos esses espaços. Então esses odres velhos, essas vasilhas de couro velhas, elas não suportavam o vinho novo, porque justamente, né, o vinho novo ia sofrer uma pressão ali dentro e o couro já estava sendo muito usado, então não ia suportar essa pressão e ia acabar estourando. E é isso que Jesus diz, né, que ia acabar se perdendo a vasilha e o líquido. E os odres, então, são as pessoas, somos nós. E os odres velhos são justamente as pessoas acomodadas, as que vivem de leis, as tradições, os costumes. No caso aqui, principalmente os fariseus, né, os escribas, os que escreviam as leis, e os afins, que eu posso dizer assim, os simpatizantes, então. Eles não estavam aptos para receber esse novo de Deus. Isso gerava muito questionamento entre eles e conflito dentro de si mesmos, né? O novo e o velho sendo confrontados. Bom, Jesus também fala na historinha de vestido novo, roupa nova, roupa velha, né? Remendo. Então vamos imaginar que você ganha um vestido novo. Mas você também tem um vestido que você gosta muito, que você usa muito, você é apaixonado por essa roupa. Digamos que é o teu vestido preferido. E você usa até que um dia você enrosca em algum lugar e faz um rasgo, um estrago, um furo. Daí você tem a ideia de pegar o teu vestido novo, tirar o pedacinho tanto que você precisa e colocar lá nesse teu preferido. Só, claro, você vai lavar esse teu preferido para querer usar de novo. E a fibra nova que você tirou do vestido novo, está lá, ela vai encolher, porque ela não sofreu ainda todos os processos de lavagem que o teu preferido já passou, né? Ela vai encolher. Então, vai aparecer ainda mais o rasgo, o furo do vestido. Então, você perdeu as duas coisas, perdeu o vestido novo e perdeu o teu preferido. Então, é isso que Jesus quer dizer, né? Isso não vai dar certo. E a gente sabe que tempos atrás, épocas passadas, muitos países passaram por recessão, as pessoas não tinham condições de adquirir roupas, de trocar de roupa tão facilmente, às vezes tinha uma vestimenta só. Então se faziam muitos remendos e às vezes se passava de um filho para o outro, às vezes passava-se para parentes. Então era muito sofrido, e na época de Jesus então ainda mais, porque era tudo mais difícil, era tudo manual, né? Tudo feito no tear, tudo preparado manualmente. Então, a gente sabe que eu mesma já fiz muitos remendos, mas nunca eu peguei de um tecido novo
para colocar numa veste que já estava mais usada, né? Então, Jesus quer dizer justamente isso, que ninguém faz isso. Isso não é inteligente, isso não é prudente, né? Então, vai se perder os dois. E o que Jesus quer dizer é justamente que a gente devia aceitar esse novo dele. Então, eu li, preparando a mensagem, eu li um trocadilho, achei bem interessante. Remendo, X, renovo, né? Remendo versus renovo. E eu não posso deixar de lembrar o que diz Romanos 12, 2. Eu vou abrir aqui rapidinho. Romanos 12, 2. Talvez você já veio aí na sua memória. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar, uma nova ação, né? Experimentar esse vinho novo de Deus. Deixar ele entrar na nossa vida, né, nessa vasilha que a gente tem, para que ele se torne ativo, para que o Espírito Santo expanda ele dentro de mim, né, e trabalhe isso na minha vida. E eu posso dizer então que isso é a boa nova, isso é evangelho, isso é a boa notícia. Permitir que ele entre, né? Isso também é escolher a rendição, coisa que os fariseus jamais iriam fazer, né? Mas o que é rendição? Rendição é dizer sim para Jesus, para o Salvador Jesus. Isso é bem fácil fazer, dizer sim. Eu quero Jesus para mim. Eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz, né, que o seu sangue derramado ali, purifica a minha vida, me dá o perdão, me limpa dos pecados. Quando eu dou esse passo, quando eu creio nisso, eu estou aceitando Ele como Salvador, a ponte que me leva até Deus, né? E eu me torno, então, filha de Deus. João 1,12 diz bem claro isso, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, olha aqui. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus, né? E a gente sabe que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Sem esse sim para Jesus, não vai se conseguir chegar ao Pai, né? Então, essa é uma rendição. Agora tem outra rendição, que também é dizer sim para Jesus, mas para ser Senhor, né? Não só Salvador, mas Senhor. Daí é um pouco mais difícil, é mais difícil a gente abrir mão de algumas coisas, né? Ele é o dono de tudo, né? Mas o meu eu, ele quer tomar conta. O meu eu quer fazer as coisas do meu jeito, né? Eu tenho, eu quero. Mas quando eu abro mão desse domínio, dou controle para Jesus, para Deus, ele passa a ser o dono então de mim. Daí isso é o vinho novo que entra num odre novo. 2 Coríntios 5,17 diz, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura daí. E Deus não quer que esse vinho novo dele seja desperdiçado, né? Ele quer ser ativo e quer ocupar então todos os espaços, tudo que eu entreguei para ele, né? Tudo que sou, tudo que tenho. E se um dia eu disse sim para ele e nada mudou, ou mudou pouca coisa, então a gente está na hora de pensar um pouco mais, né?
Talvez a gente está com o vestido preferido ainda, né? Está na hora da gente pegar o novo. Está na hora de experimentar um renovo. Porque ele disse que ele veio para os doentes, né? Para os aflitos de coração, para os cansados, sobrecarregados. E como ele disse, né? Que ele veio para os pecadores. E o que ele quer? Misericórdia. Ele quer a paixão, ele quer amor por fazer as coisas para ele, né? Ele não quer uma vida de sacrifício, ele quer o todo coração. Então ele quer que você tenha conhecimento dele, como falou lá em Oséias 6:6. Em Provérbios 2:6, pois é do Senhor que vem sabedoria, conhecimento e discernimento. Então vamos para a palavra, gente. Ali a gente vai encontrar o renovo, né? A gente vai encontrar esse novo, essa renovação, né? Então houve uma ação ali. Então eu aprendi na Universidade da Família que uma mudança só é mudança quando muda algo. E durante o preparo dessa mensagem, eu lembrei de uma historinha infantil. Havia uma lagarta que ela tinha um desejo enorme de voar. Nossa, ela queria muito voar. Então ela foi perguntar para vários animais da floresta se podiam ajudá-la a voar. Mas ninguém conseguiu ajudá-la. Eles disseram, não, eu não sei. Então até que alguém disse para ela que ela devia falar com os passarinhos. E ela foi tentar, né, falar com os passarinhos, mas eles estavam sempre muito alto voando. Ela não conseguiu. Até que ela foi indo, e cansou e dormiu. Até que um dia aconteceu o que tanto ela queria. E a gente sabe o que aconteceu, né? Então Deus a criou lagarta, mas fazia parte da natureza dela essa transformação, essa metamorfose, né? Então a gente muitas vezes tem um desejo de mudar, quer ser diferente. A gente ouve muitas mensagens, né? Vai em retiros, vai em congressos, as mensagens dos cultos, às vezes até um louvor mexe com a gente. E a gente pensa, não, isso é para mim mesmo, hoje falou comigo, eu vou chegar em casa e isso vai ser diferente. Mas daí a gente chega, né, acontece uma coisa, vem outra, e vai indo, e o vinho acaba sendo desperdiçado, né? A gente não conseguiu dar aquele passo para realmente mudar. Ficou apenas no desejo e não numa atitude, numa ação, né? A lagarta foi criada para se tornar borboleta. E Deus nos criou com um propósito também, para nós termos um relacionamento com Ele, né? O Criador, a criatura. O pai e a filha, né? Quando eu me entrego para Jesus, eu me torno filha através de Jesus. Eu tenho um relacionamento, então, de pai e filha. Agora, quando eu entrego tudo que tenho e sou, então ele passa a ser Senhor, daí o meu relacionamento com ele é de serva. E aqui eu não posso deixar de falar da Maria. Então, lá em Lucas 1, a gente encontra a história da Maria, quando o anjo fala com ela. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, mas como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Agora o verso 38 que eu quero destacar, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse tipo de relacionamento, sou serva do Senhor, que aconteça conforme a tua palavra. Né? Se você não assistiu o estudo bíblico da última sexta-feira, dia 13 de julho, eu convido para você assistir. Acesse lá o canal da Milk Pomerode. Está falando justamente sobre Maria, o Cântico de Maria. Muito bom, gente. Por favor, assistem, né? Então, como eu estava falando, esses 3 tipos de relacionamento. Deus Criador, com a sua criatura, o Pai e Filha, Senhor e Serva. Eu achei isso muito fantástico. Então, se eu perguntasse que tipo de relacionamento você tem, né? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Ou você está sedenta por algo diferente, por um renovo? Sabe, é fazer todas as coisas que você está fazendo, mas de um jeito novo, do jeito de Deus, com alegria, com amor. É perguntar para Deus, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo errado? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que eu tenho que parar de fazer? Às vezes é bem difícil, né? Algumas coisas a gente mudar. E talvez você já pensou, sempre foi assim, para que mudar, né? Ou sempre fui assim. Para que mudar? Para que ser diferente? Sempre eu, né? Desta vez eu não vou dar o braço a torcer. Infelizmente, acho que cada uma de nós já pensou assim, mas esse não é o jeito de Deus, né? O dono da nossa vida. Ele quer que a gente tenha uma atitude diferente. Então, quando eu permito que todos os espaços da minha vida, da minha vasilha, né, de couro, seja que o Espírito Santo dele penetre e age na minha vida, seja pensamentos, atitudes, trabalho, o que eu devo fazer, o que não devo, os meus sonhos, o que devo comprar, o que não devo, a minha família, né? Então, quando eu abro mão de tudo isso e deixo ele cuidar, ele vai se tornar ativo na nossa vida e vai ser a grande diferença, né? Esse é o grande renovo, o novo de Deus para nós. E desejo que realmente você possa fazer a diferença ali onde Deus lhe colocou, que o vinho que ele derramou hoje à noite possa ocupar espaço na tua vida, que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço para cada uma de vocês. Amém?